pessoal. Meu nome é Jordana Caroline Nagel, sou doutora em Ciências Biológicas, trabalhando com genética, então minha área de atuação é na biotecnologia vegetal. Atualmente sou professora nos cursos de Agronomia e Veterinária da Universidade Regional Integrado do Alto Uruguai das Missões URI Campus Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e também na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, também aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, então, vamos conversar por um tema bastante relevante na agricultura moderna, os marcadores moleculares no melhoramento de plantas. Então, dessa forma, nós vamos entender como, né, e onde essas ferramentas fazem a diferença e por que elas revolucionaram as estratégias de seleção e desenvolvimento de novas cultivares. Então, quando a gente fala na implantação de um programa de melhoramento genético, uma das principais habilidades exigidas do melhorista é a identificação de genótipos superiores dentro de uma população segregante. Então, essa população segregante ideal é aquela que reúne, né, ao mesmo tempo, uma média elevada de desempenho e uma variabilidade genética suficiente, o que permite selecionar linhagens com potencial superior ao dos genitores. Por isso, nós termos a compreensão dessas relações genéticas entre os indivíduos, assim também como conhecer a capacidade geral e específica de combinação entre eles, é fundamental para a escolha adequada desses genitores, né, dentro de um programa, né, para selecionar. Nesse processo, os marcadores, né, genéticos, eles surgem como aliados valiosos, pois nos ajudam a distinguir os indivíduos com base nas suas diferenças do DNA e no melhoramento genético vegetal, utilizamos diferentes metodologias, então como o cruzamento seletivo, a hibridização ou ainda ferramentas mais avançadas que são oriundas da biotecnologia. Bom, mas ao final, né, o que é o melhoramento genético? O melhoramento genético é um processo no qual, né, se seleciona ou modifica intencionalmente o material genético de um ser vivo. Então, nós temos aqui como objetivo obter indivíduos que expressem características de interesse, seja produtividade, resistência, qualidade, adaptação ao ambiente. Então, as técnicas utilizadas antes do surgimento da engenharia genética são conhecidas como clássicas, e essas, então, compõem o que chamamos de melhoramento genético convencional. Esse tipo de melhoramento, ele está presente, né, desde os primórdios da civilização humana, diretamente, então, associado à agricultura, à domesticação de animais e também de plantas. Foi também, né, o centro da chamada Revolução Verde, então, ali nas décadas mais ou menos de 60, 70, teve um período em que essas novas práticas agrícolas, né, foram desenvolvidas e difundidas, o que levou também a um expressivo aumento de produção global de alimentos. Então, até aquele momento, o melhoramento, por exemplo, de material genético, de sementes, entre outros, ele era feito principalmente por cruzamento entre espécies iguais ou similares, né, num processo ali que era, digamos, mais difícil de controle e, de certa forma, mais vagaroso, né, porque a gente depende ali do processo, né, do surgimento dos ciclos dessas plantas, então é um processo de geração em geração, que pode ser longo, né, para determinadas espécies. Então, com o avanço da engenharia genética e da biotecnologia, o desenvolvimento de novas cultivares com atributos genéticos específicos passou, né, a ser mais preciso, eficiente e, em muitos casos, mais rápido. Então, hoje, o pesquisador ele pode interferir de forma controlada no DNA, lá no ácido desoxirribonucleico, né, que é a molécula de dupla hélice, que é a base da hereditariedade. Então, dessa forma, a gente consegue realizar trocas gênicas com o propósito de alcançar características específicas, então, sem comprometer aquelas que, né, se deseja preservar. Como resultado, nós passamos a produzir os chamados organismos geneticamente modificados,
que tem a abreviatura de OGMs. Então, voltados para enfrentamento, né, de grandes desafios da atualidade, como a crescente demanda de alimentos, a desnutrição, mudanças climáticas, a busca por sistemas de produção mais sustentáveis. Então, são características que, né, ali com esse auxílio, principalmente dessas ferramentas, se busca, né, a minimização, até mesmo a solução destes problemas. Bom, mas afinal, né, que ferramenta é essa, né, que está disponível para ser utilizado em programas de melhoramento? Né? O que são esses marcadores moleculares, que é a base, então, do que iremos discutir hoje, né, dentro da minha palestra. Então, de forma bem simples, né, os marcadores moleculares, eles funcionam como marcas digitais do DNA. Então, são sequências específicas que nos permitem diferenciar um indivíduo do outro com base nas características genéticas. Nos programas de melhoramento genético de plantas, por exemplo, né, eles representam uma ferramenta extremamente importante. Dessa forma, eles vão, no caso, né, como uma ferramenta, eles possibilitam uma seleção mais rápida, mais precisa, mais eficiente, né, dos indivíduos com características vantajosas para a produção agrícola. Então, dessa forma, né, todos os seres vivos, eles apresentam características que compõem a sua identidade. Nós, por exemplo, apesar de desculpa, nós, por exemplo, né, apesar da gente pertencer a todas as espécies, né, chamada de Homo sapiens, nós somos únicos. Então, o mesmo acontece com animais e vegetais. Um exemplo clássico, né, são as ervilhas. Então, mesmo dentro da mesma espécie, elas podem variar em cor, amarelas ou verdes, em textura, lisa, rugosa e assim por diante, assim como visto lá na época do Mendel, tá? Então, essa variabilidade entre indivíduos da mesma espécie, ela não só existe, como ela é essencial para a evolução e para a sobrevivência das espécies. No caso dos vegetais, características como maior produtividade, tolerância a diferenças ou diferentes condições climáticas ou resistência a doenças têm um impacto direto na qualidade e na quantidade dos alimentos produzidos, quanto na forma como esses alimentos são cultivados. Não por acaso, né, desde a pré-história, os seres humanos eles já faziam escolhas preferenciais por vegetais que apresentavam características mais vantajosas, e com isso foram naturalmente eliminando da produção aquelas plantas que cresciam de forma mais lenta, que produziam menos ou que eram mais suscetíveis a danos. Bom, então, né, o que existem de características que a gente consegue fazer uma identificação, né? Então, nós temos desde os marcadores morfológicos aos marcadores moleculares. Então, nós temos alguns marcadores que a gente consegue identificar apenas pela aparência, tá? Em animais, por exemplo, nós observamos o tipo da pelagem, a cor dos olhos, né, a pele. Já nas plantas, essas diferenças aparecem no formato das folhas, na cor das flores, no tamanho da semente, dos frutos. Então, esses são chamados os marcadores morfológicos. No melhoramento genético de plantas, eles são utilizados desde os primórdios da agricultura, há cerca mais ou menos de 12 mil anos atrás. Em muitos casos, essas características visíveis, né, estão associadas a outras características de interesse agronômico, como, por exemplo, né, a altura da planta, o rendimento de grãos. Então, por isso, essas associações entre a morfologia e também o desempenho, ela é bastante utilizada, tá? Quando a gente se refere a plantas de mesma espécie ou de espécies semelhantes, né? Quando a gente faz, então, esses cruzamentos para reunir em um único material características que tragam alguma vantagem ao produtor. Por outro lado, né, nós temos os marcadores, a gente tem uma limitação, né, na utilização desses marcadores morfológicos. Então, eles não conseguem contemplar toda a complexidade de características que influenciam o metabolismo ou que podem ainda gerar ganhos produtivos significativos.
Então, esses marcadores, eles vêm sendo usados desde os estudos do Mendel, né, em alguns outros estudos, como mapas de ligação genética, com base nesse tipo de marcador, já foram desenvolvidos para muitas culturas, como, por exemplo, né, alguns pesquisadores desenvolveram para milho, culturas como também do trigo. Só que nós temos algumas outras pesquisas que já relacionam, né, e ainda destacam que tem muitas restrições importantes na utilização desse tipo de marcador, né, no caso morfológico. Então, entre esses fatores, o fato de certos genes morfológicos podem ter, né, um efeito muito forte sobre características, dificultando a análise. Então, além disso, é muito comum que apenas poucos caracteres possam ser avaliados ao mesmo tempo, principalmente devido à interação entre genes, como lá no caso da epistasia, podendo ser dominante ou recessiva. E há outro caso também é o fator ambiental, né? Pode interferir na expressão desses marcadores e gerar confusões nos resultados. Então, por isso que a gente tem que ter essa distinção. Bom, então, dentro, né, da tecnologia dos marcadores moleculares, nós podemos ter uma questão deles serem, né, ter uma forma, digamos, mais rápida ou eficiente. É, são técnicas relativamente simples que tornam, né, possível avançar de maneira significativa na seleção desses genitores. Então, tanto essa capacidade geral quanto específica de combinação. Então, isso tem, né, um impacto bastante direto na formação dessas populações superiores. Então, além disso, esses marcadores, eles ajudam a identificar genes associados a características de interesse agronômico. Então, com isso, a seleção ela se torna objetiva, precisa, né? Então, com isso, a seleção, ela aumenta as chances de tornar uma população segregante com maior frequência de genótipos superiores. Então, mesmo com os custos e o nível técnico exigido, trata-se, né, de uma tecnologia viável para diferentes programas de melhoramento. Isso porque há um alto grau de conservação genética entre populações de uma mesma espécie e até mesmo entre espécies próximas evolutivamente. Então, os marcadores moleculares, nós conseguimos classificar eles de duas formas, né, como está aqui no slide. Eles podem ser classificados, né, baseados em enzimas, como as isoenzimas ou aloenzimas, e os baseados em ácidos nucleicos, né, por exemplo, são os marcadores de DNA. No caso dos enzimáticos, né, o que faz é separar, né, as proteínas de acordo com características como o ponto isoelétrico ou peso molecular. Essa é uma abordagem que tem sido bastante utilizada na diferenciação entre indivíduos e também na análise de variabilidade genética entre variedades. E já os marcadores de DNA se baseiam em técnicas da genética molecular e eles apresentam, então, algumas vantagens importantes. Primeiro, porque eles envolvem variações diretamente na sequência do DNA, e segundo, porque essas variações elas são herdadas, transmitidas de geração em geração. E aqui o mais relevante, elas não sofrem influência do ambiente. Então, isso significa que o pesquisador ele não precisa padronizar as condições do cultivo para comparar os indivíduos. Então, isso se torna uma análise muito mais confiável. Bom, então antes daqui de eu, né, conversar um pouquinho com você sobre a identificação dos marcadores, né, a gente precisa entender a origem, né, da onde surgem essas características. Então, a partir da identificação do código genético, que é a base da hereditariedade, a forma de conduzir, né, o melhoramento genético, ele mudou completamente, né, se a gente for fazer uma análise nesse decorrer dos anos. Então, os pesquisadores, eles passaram a adotar abordagens mais precisas, levando em conta informações moleculares no processo de seleção de plantas, e não somente por observação, né? Então, o avanço das técnicas de sequenciamento de DNA tornou isso possível, né, para determinar essas bases que compõem o material genético. E foi justamente esse avanço, né, que revelou algo fundamental. Então, mesmo entre indivíduos da mesma espécie, existem pequenas diferenças
na sequência do DNA. Então, essas variações passaram a ser estudadas como marcadores moleculares. Então, elas funcionam como esses indicadores genéticos, ajudando a identificar variações que estão associadas a determinadas características. Em termos bem simples, né? Esses marcadores, eles são como essas impressões digitais, como eu comentei ali no início, né? Então, impressões digitais do DNA. Então, eles podem ser encontrados em regiões específicas do genoma e eles variam de um indivíduo para o outro. Então, o mais importante, né, nesse quesito é que eles são herdados geneticamente. Agora, nós podemos observar nessa imagem aqui que eu coloquei, que ela representa de forma bem didática, né, as principais etapas para identificação de marcadores moleculares em plantas. Então, tudo começa com um material vegetal, né, pode ser utilizado uma folha, e geralmente nós utilizamos as folhas para se extrair o material genético. Então, é a partir desse material que a gente realiza o preparo da amostra, normalmente com maceração do tecido, utilização de reagentes que vão ajudar a liberar o conteúdo celular. Em seguida, passamos então por uma etapa que é muito fundamental, que é a extração do DNA. Então, aqui o objetivo é isolar o material genético de forma pura, sem proteínas, outros contaminantes, para que ele possa ser analisado com bastante precisão. Já com o DNA extraído, né, nós já partimos para uma etapa que é o sequenciamento. Então, aqui a gente faz uma leitura na sequência das bases nitrogenadas que compõem esse material genético, que é a tal das famosas letrinhas, né, que é a adenina, timina, guanina e a citosina. Então, a partir dessas sequências, são analisados por softwares de plataformas de bioinformática que nos ajudam a identificar os marcadores. Então, nesses pontos de variação no DNA é que indicam essas diferenças entre os indivíduos. Então, esses marcadores, uma vez que localizados, né, nós podemos associá-los a características de interesse agronômico, como resistência à doença, tolerância seca, produtividade. Então, assim, eles se tornam ferramentas poderosas no melhoramento genético. Bom, então essas variações, né, que a gente identifica no DNA, elas surgem de diferentes formas, né? Então aqui eu coloquei também algumas diferentes formas. Que formas seriam essas? Então, por exemplo, mutações, inserções, deleções ou até substituições de bases nitrogenadas na sequência genética. Em alguns casos, até mesmo erros durante a replicação do DNA podem gerar essas diferenças entre os indivíduos. Então, aqui está uma das grandes vantagens dos marcadores moleculares em relação aos morfológicos. Eles não são influenciados pelo ambiente e também nem pelo estágio de desenvolvimento da planta, né? Se estamos aqui conversando sobre melhoramento de plantas, né? Então, isso torna a análise muito mais confiável, já que as informações obtidas, elas refletem exclusivamente essa constituição genética do indivíduo e não por fatores externos. Então, de forma geral, dentro de programas de melhoramento, se segue algumas etapas para um determinado objetivo. Então, né, como as etapas principais, entre uma delas, a primeira é, né, a definição do objetivo do melhoramento, né, então quais serão as características procuradas, né, o que se deseja, gerar e também reunir essa nova variabilidade para as características desejadas. Então, se faz uma seleção, né, das primeiras plantas que atendem a esse objetivo dentro do programa. E, de forma posterior, a gente tem ali, né, para fazer a avaliação e os testes de diferentes genótipos a campos em diferentes locais. Isso é uma das últimas etapas, digamos, dentro de programas de melhoramento. E, ao final, nós temos aí a produção de mudas e sementes para posterior comercialização. Bom, e aonde, afinal, né, os marcadores moleculares eles podem ser aplicados, tá? Então, as aplicações, elas são inúmeras e podem ocorrer em diferentes etapas dentro de um programa de melhoramento genético. Ele vai nos ajudar desde a caracterização inicial de materiais até o desenvolvimento de cultivares mais eficientes.
Então, né, nós podemos ver aqui alguns exemplos bastante importantes, entre eles o primeiro, né, a caracterização de germoplasma. Então, aqui os marcadores eles ajudam a identificar variações genéticas dentro de um grupo de plantas. Isso nos permite selecionar indivíduos com características específicas que queremos trabalhar. Se nós relacionarmos com estudos de diversidade e pureza genética, então aqui eles são fundamentais para avaliar quantos indivíduos de uma mesma espécie são de fato geneticamente diferentes ou quão puro eles são em termos de linhagens, tá? O teste de paternidade e seleção de genitores, com base nos marcadores, nós conseguimos identificar os melhores indivíduos para cruzamentos. Isso garante combinações mais promissoras, seleção de resistência a patógenos. Nesse caso, os marcadores eles permitem identificar genes que conferem resistência a doenças. Isso é bastante essencial, né, para reduzir perdas e diminuir o uso de defensivos. Além disso, associações com algumas características, no caso, características quantitativas, como produtividade, altura de planta, teor de óleo, de proteína. Então, aqui já os marcadores, eles ajudam a localizar genes responsáveis por essas características complexas. E já que a gente mencionou, né, sobre características quantitativas, vale reforçar o que elas representam no contexto do melhoramento genético. Então, as características quantitativas, elas são aquelas controladas por vários genes ao mesmo tempo. Então, por isso, não são facilmente determinadas, já que sofrem influência do ambiente. Então, nós estamos falando, por exemplo, da quantidade de grãos, peso de frutos, altura de plantas, até mesmo a resistência de doenças e pragas. Então, todas essas características elas são medidas em escalas contínuas, e justamente por envolverem muitos genes, elas são mais complexas de serem trabalhadas. Então, lá dentro dos cromossomos, as regiões que concentram os genes responsáveis por essas características são chamadas de QTLs, né? Que vem de uma sigla, né, em inglês, que é Quantity Trait Lock. Então, nesse caso, né, se a gente for fazer um comparativo de características quantitativas, as qualitativas, né, nós já temos aqui uma caracterização, né, que as qualitativas, elas funcionam de maneira bem diferente. Elas são controladas por um ou poucos genes, e em geral ela tem uma expressão mais evidente e estável. Então é o caso né, de exemplos como a cor das flores, o formato dos grãos, tá? Então isso é bem diferente, né? E por isso que eu coloquei também em destaque. Em último caso, também nós temos a seleção assistida por marcadores. Então, é uma técnica, né, que otimiza o processo de melhoramento, permitindo selecionar plantas com base em genética, antes mesmo de que essa característica se manifeste no campo. E como último aqui, o fingerprinting genético que a gente fala, é a identidade genética de uma cultivar. Isso é essencial para fins de registro, de proteção de propriedade intelectual, direitos autorais sobre o material genético, né, que foi desenvolvido. Então, bastante importante. Então, os marcadores, eles têm uma vasta aplicação e eles são bastante importantes dentro de programas de melhoramento genético. Bom, o uso dos marcadores moleculares tem um grande potencial para acelerar o melhoramento genético vegetal. Então, isso se deve a uma série de vantagens que a tecnologia ela oferece. Primeiro, ela, né, nos permite identificar e selecionar plantas com base em amostras de qualquer idade, ou seja, que não é necessário esperar a planta crescer ou expressar determinada característica para saber se ela vai carregar aquele gene de interesse. Então, além disso, é possível avaliar múltiplas características ao mesmo tempo. Com uma única análise, nós conseguimos verificar se o vegetal possui diferentes atributos genéticos que nos interessam, como a resistência, produtividade, né, entre outras características. E tem mais algumas características que são mais difíceis de avaliar ou fazer uma avaliação visual, que só vão ser, né, manifestadas em determinadas fases da planta. Então, os marcadores moleculares eles conseguem identificar
mesmo antes delas se expressarem no campo. Então, é o caso, por exemplo, de resistência à doença, tolerância a pragas ou variações climáticas, como seca, frio extremo. Então, tudo isso pode ser detectado no DNA com mais rapidez e com uma maior precisão. Bom, então existem diferentes tipos de marcadores moleculares, né, dentro do melhoramento genético. E nesse caso, quando nós falamos, né, desses marcadores, nós precisamos entender um pouquinho, né, alguns conceitos, né? Então, dentro lá dos organismos, nós encontramos o genoma, né? Esse genoma, ele é formado por sequências codificadoras, que são os próprios genes responsáveis pelas características visíveis, quanto as sequências não codificadoras, que também fazem parte da estrutura do DNA, mas elas não geram produtos diretamente. A maioria dos marcadores moleculares que utilizamos significa que eles podem estar localizados em qualquer região, sem necessariamente estarem associados a um gene específico. No entanto, quando o marcador está ligado diretamente a um gene que expressa uma característica conhecida, ou quando ele faz parte do próprio gene, chamamos esse marcador de marcador funcional, né? Então, como alguns preferem também, um marcador perfeito, né? Entre aspas. Então, isso porque ele representa com exatidão uma característica fenotípica, né? Que é aquela que nós visualizamos, facilitando muito a seleção. Então, para compreender melhor o uso dos marcadores moleculares, a gente, né, fazer uma revisão de alguns conceitos é bastante importante, até antes de eu entrar entre essas caracterizações, né, que estão aqui dentro do slide. Então, quando nós relacionamos marcadores, a gente usa alguns termos, né, muito importantes, como, por exemplo, polimorfismo, né? Então, o que é o polimorfismo? O polimorfismo ele vai se referir as variações de sequências de DNA entre os indivíduos da mesma espécie. Então, é justamente esse polimorfismo que gera a variabilidade genética, ou seja, aquelas diferenças que vamos encontrar entre os indivíduos, na produtividade, na resistência ou qualquer outra característica. Quando a gente fala em genótipo, a gente está falando no conjunto de genes do organismo, né? Que é a composição genética que determina tudo aquilo que o indivíduo tem o potencial para expressar. E como eu citei anteriormente, né, o fenótipo, por outro lado, é o que conseguimos observar. Então, pode ser a cor da flor, o formato do fruto, o porte da planta. Então, o fenótipo ele é o resultado da interação entre o genótipo e o ambiente. Então, mesmo que os dois indivíduos tenham o mesmo genótipo, fatores ambientais podem influenciar o fenótipo final, tá? E aqui, quando eu falo de genotipagem, né, inclusive está aqui descrito, a genotipagem, ela é um nome que damos ao conjunto de técnicas que utilizamos para identificar esses polimorfismos no material genético. É por meio da genotipagem que conseguimos, por exemplo, selecionar plantas promissoras antes mesmo delas expressarem as suas características no campo. Então, outros casos que a gente, né, consegue trabalhar além disso, né, que é a questão principalmente relacionado com os mapeamentos genéticos, né, então a gente pode tanto colocar os determinantes para baixo e alto rendimento, né, de genotipagem, além do que o que a gente consegue, né, observar dentro de alguns princípios, né, relacionado com o mapeamento genético. Se a gente for relacionar, né, antes de eu entrar aqui no assunto dos marcadores moleculares, o mapeamento genético, quando a gente também entra nesse assunto, está relacionado com uma abordagem usada para localizar onde exatamente os genes estão dentro do genoma. Então, esse mapeamento, ele, né, nós sabemos em que região do cromossomo se encontra um gene de interesse, e isso facilita muito a condução também de programas de melhoramento. Bom, então, desde a descoberta, né, dos marcadores moleculares, diversas tecnologias foram
desenvolvidas para torná-los, né, cada vez mais eficientes. Com isso, hoje nós conseguimos diferenciar os tipos de marcadores não apenas pela técnica utilizada, mas para identificá-los, mas também pelo tipo de polimorfismo que apresentam, ou seja, pelas variações que mostram no DNA, como eu citei anteriormente. Então, além dessa precisão e da velocidade com que essas informações são obtidas, né, no decorrer, esses marcadores eles podem ser classificados de diferentes formas. Então, uma delas é com base no tipo de herança genética que revela, né? Por exemplo, marcadores que sejam dominantes, que são aquelas. Até vou voltar aqui um pouquinho, tá? Os dominantes, que são aqueles, então, que vão indicar, né, se o organismo apresenta ou não uma determinada forma de um gene, né? Que eles mostram a presença ou a ausência de um alelo, mas não se conseguem distinguir se ele está, por exemplo, em dose simples ou em dupla. Aqui, quando nós falamos em marcadores codominantes, né, eu retornei um pouquinho aqui até para elucidar um pouquinho melhor, os codominantes, então, eles vão um pouquinho além, né, eles permitem, né, identificar se o indivíduo é um homozigoto, ou seja, se tem duas cópias iguais de um gene, ou se ele é heterozigoto, com cópias diferentes, tá? E quando eu estava comentando sobre genotipagem, né, que é essa outra forma de da gente conseguir classificar os marcadores, né, quanto à genotipagem, aqui nós vamos ter esse número de regiões de DNA que conseguimos analisar ao mesmo tempo, tá? Como eu expliquei anteriormente sobre genotipagem, a gente até distingue ela tanto em baixo quanto alto rendimento. Então, aqui na de baixo rendimento, deixando mais claro e específico, ela é mais indicada para analisar poucas regiões do genoma, e de alto rendimento, né, já é mais usada quando a gente quer avaliar milhares de regiões simultaneamente. Isso acelera bastante também processos de seleção nos programas de melhoramento genético. Agora sim, né, falar um pouquinho como que são conhecidos e utilizados esses marcadores moleculares. Então, eles não são únicos, né, nós temos uma grande variedade de marcadores moleculares. Então, eu vou falar entre alguns principais marcadores moleculares que são utilizados dentro de programas de melhoramento genéticos. Então, dois deles que têm um grande destaque, tanto pela aplicação quanto pela importância histórica, são o RFLP e os RAPIDs também, né, que são dois tipos de marcadores. Então, começando pelos RFLPs, né, que ele vem da tradução do inglês, que ele designa, então, o que a gente chama de polimorfismo no comprimento dos fragmentos de restrição, né, digamos o aportuguesado. Essa técnica, ela consiste basicamente em cortar, né, o DNA por meio de enzimas de restrição, que reconhecem sequências específicas do genoma e realizam esses cortes nesses pontos. Então, como resultado, nós temos um grande número de fragmentos de DNA, né, que a gente também consegue visualizar aqui nessa imagem à esquerda, e é justamente nessa análise do comprimento desses fragmentos que permite identificar as variações entre os indivíduos. Então, com elas, nós conseguimos observar, né, diferenças entre regiões específicas do genoma, que é muito útil para distinguir organismos, inclusive de espécies aparentadas. Já nos rápidos, que está aqui à direita, que significa, né, no português também, polimorfismo do DNA amplificado ao acaso. Então, eles representam uma metodologia mais rápida e prática. Então, aqui não se utilizam enzimas de restrição, mas sim pequenos fragmentos de DNA chamados de primers. Então, eles se ligam, né, esses primers se ligam aleatoriamente a regiões do genoma, e a partir dessas ligações, essas regiões, elas são amplificadas. E o padrão dessa amplificação revela essas variações entre os indivíduos. Então, essa técnica, ela é especialmente vantajosa quando se busca uma análise mais ágil, ainda que com um pouco menos de precisão em comparação aos métodos mais sofisticados. Então, né, de forma bem geral, assim, falando um pouquinho, né, sobre os marcadores, aqui nós temos outro marcador que é amplamente utilizado ao lado esquerdo,
que ele tem a abreviatura de SSR, que significa no português, né, sequências simples repetidas, também conhecido como microsatélite. Então, microsatélites, esse tipo de marcador, ele é formado por pequenas sequências de nucleotídeos, geralmente entre 1 e 6, né, entre 1 a 6 bases, né, que repetem várias vezes no longo do DNA. Por exemplo, uma sequência como AAGT pode aparecer ali, né, repetidas vezes lá dentro de uma forma consecutiva, né, digamos de 3 a 6 vezes repetida essa sequência, como eu citei. Então, aqui a variação no número, né, dessas repetições entre os diferentes indivíduos é o que caracteriza o polimorfismo. Por esse motivo, os microsatélites eles são altamente informativos e muito utilizados tanto em estudos de diversidade genética quanto em mapeamentos genômicos. Já o SNPs, né, vem do inglês, também traduzido é o polimorfismos de nucleotídeo único. Então, eles representam o tipo de marcador mais abundante no genoma e eles se caracterizam por uma alteração em apenas uma base na sequência de DNA, tá? Então, por exemplo, em uma determinada posição ali do DNA, um indivíduo pode ter a base adenina, enquanto o outro terá uma guanina, tá? Então, para a gente identificar essas pequenas variações, é necessário realizar o sequenciamento da região e fazer o comparativo, né, dessas sequências de referência. É também uma técnica não somente usada em vegetais, mas muito utilizada em animais, né? Então, dentro do melhoramento genético animal, é uma técnica bastante utilizada. Então, apesar de serem mudanças bem sutis, né, os SNPs eles são extremamente valiosos em estudos de genes, de variabilidade genética, também no mapeamento de características agronômicas. Então, se nós formos falar num contexto de melhoramento genético de plantas, os, os marcadores funcionais têm se tornado ferramentas indispensáveis, então esses marcadores estão diretamente ligados a genes que expressam características de interesse agronômico, entre todas que eu vim citando, né, no decorrer aqui da minha fala, desde produtividade, estresse ambiental, tolerância. Então, quando o melhorista utiliza esses marcadores para guiar o processo de seleção, dizemos que ele está adotando uma abordagem de melhoramento de precisão. Isso é uma estratégia mais específica, eficiente e confiável para o desenvolvimento de novas cultivares. Bom, os avanços, eles não param por aí. Então, desde o surgimento dos marcadores moleculares, a biotecnologia ela tem evoluído de uma forma acelerada, tornando o melhoramento genético cada vez mais preciso, eficiente e até mais acessível. Hoje, com as novas tecnologias de sequenciamento de DNA, aliadas a ferramentas de bioinformática, conseguimos sequenciar, analisar e comparar milhões de moléculas de DNA ao mesmo tempo. Isso torna o processo de mapeamento genético muito mais ágil e facilita enormemente a identificação de marcadores funcionais, que são aqueles, né, ligados a características agronômicas de interesse. Então, além disso, ferramentas como eu coloquei aqui, a CRISPR, né, que vem revolucionando a biotecnologia, possibilitam, né, não só descobrir variações genéticas inéditas, com altíssima precisão, como também atuar diretamente na edição gênica. Então, nós conseguimos alterar sequências específicas do DNA de forma controlada, segura e com objetivos bem definidos. Com isso, passamos a entender com mais clareza como que as características visíveis de uma planta, o chamado fenótipo, estão ligadas às variações do seu material genético. Então, e mais do que isso, né, a gente pode ali também, né, conseguir intervir nesses processos com técnicas modernas de modificação genética associados à seleção assistida por marcadores moleculares. O resultado, né, é o desenvolvimento de cultivares mais produtivas, de melhor qualidade,
adaptados a condições de cultivo mais sustentáveis. Isso contribui diretamente, né, para a segurança alimentar, economia agrícola e, obviamente, para o avanço da ciência. Bom, hoje os marcadores moleculares eles já fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, tá? A maioria dos vegetais que consumimos regularmente, como milho, arroz, tomate, trigo, foram desenvolvidos com o auxílio dessa tecnologia. Exemplos que eu trago, né, na produção, por exemplo, de biocombustíveis, já se utiliza o mapeamento de QTLs, né, que são as regiões do genoma responsável por características como a altura da planta, o peso do grão, teor de óleo, para selecionar variedades de cana-de-açúcar com maior teor de açúcar, otimizando a produção de etanol. Temos também exemplos importantes de pesquisas brasileiras. Um destaque é o trabalho de pesquisadores da Embrapa, que analisaram 9 variedades de videiras utilizando marcadores moleculares para identificar genes de resistência a principais doenças que afetam as parreiras, né, brasileiras. Então, a partir disso, né, dessas descobertas, os genes foram incorporados aos programas de melhoramento genético, né, resultando em cultivares de uva mais resistente, o que impacta diretamente na produção de uvas de mesa, de sucos e vinhos que chegam até nós. Essas técnicas aumentaram drasticamente o número de marcadores disponíveis. Isso torna uma ferramenta poderosa, né, no melhoramento genético, e muitas dessas características de interesse agronômico, antes difíceis de se mapear, agora elas são identificadas com uma maior precisão. Mas, ainda assim, nós temos desafios. A seleção assistida por marcadores para características quantitativas, como a produtividade, tolerância a estresses, ou ainda com, a gente tem uma limitação, né, que nós não encontramos uma precisão absoluta. Mas, né, à medida que a genética molecular, a estatística evoluem, o papel dos marcadores na clonagem de genes de interesse, na seleção de genótipos superiores, ele tende a se tornar ainda mais decisivo. Bom, se nós estamos falando principalmente de marcador, né, a gente não pode esquecer um pouquinho da engenharia genética, que acelera esses processos de melhoramento. Hoje, com volume crescente de dados genômicos disponíveis, o melhoramento clássico ele vem sendo integrado à biotecnologia. Então, numa união que tem trazido resultados mais rápidos e eficazes. Quanto mais compreendemos sobre a genética, digamos, desculpa, quanto mais a questão da origem e o processo de domesticação das culturas agrícolas, mais refinadas se tornam as nossas estratégias, né, de melhoramento genético. Então, a engenharia genética, ela tem se destacado por oferecer um nível de especificidade muito maior do que os métodos convencionais e, além disso, permite reduzir significativamente o tempo necessário para o desenvolvimento de novas variedades. Então, uma das grandes vantagens é que, ao contrário do melhoramento tradicional, convencional, que nós falamos, onde há o risco de introdução de genes indesejados, na engenharia genética, nós, pesquisadores, sabemos exatamente qual gene está sendo inserido. Isso não significa que a engenharia genética substitui o melhoramento clássico. Na verdade, ela completa, né, ou complementa. Então, essa complementariedade traz a diversidade, né, genética de forma direcionada e acelera o desenvolvimento de plantas com características desejáveis. Às vezes, uma única característica como a resistência a uma praga, tolerância seca, pode transformar completamente a viabilidade produtiva dentro de uma cultura. E por isso, o melhorista ele precisa considerar múltiplas características, né, de forma simultânea.
Então, isso principalmente vem, né, para se ter uma busca pelo equilíbrio entre produtividade, qualidade, adaptação. Então, um exemplo claro disso está dentro do avanço da agricultura mecanizada. Hoje, um dos focos do melhoramento é desenvolver variedades mais uniformes, com tempo de germinação parecido, taxa de crescimento semelhante, tamanho padronizado de frutos, tudo isso facilita operações mecanizadas, especialmente na colheita. Então, quando todas as plantas amadurecem juntas, a eficiência no campo aumenta significativamente. Então, com, além disso, nós também podemos ressaltar as questões como as mudanças climáticas, né? Muitas culturas elas vêm sendo aprimoradas geneticamente para resistir a condições extremas, como secas prolongadas, ondas de calor. Isso mostra que o melhoramento genético é uma ferramenta importantíssima para a segurança alimentar global. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha trajetória com vocês. É sempre uma grande satisfação poder contribuir para a formação, diálogo científico, especialmente em um tema tão relevante e promissor como o uso de marcadores moleculares no melhoramento de plantas. Fico à disposição para seguirmos essa troca de ideias. Caso queiram conversar mais, tirar dúvidas ou compartilhar experiências, deixe o meu e-mail e redes sociais para contato. Meu muito obrigado pela atenção e pelo espaço. Tchau, tchau.